E essa live, ela tem um tema bastante especial. Essa live é os 9 comportamentos que impedem sua empresa de crescer. 9 comportamentos que os empreendedores têm. Essa live é uma live bem interessante, então se você não tem, pega papel, pega caneta, porque eu acredito que vai vir muitos insights. Também você vai observar, não quer dizer necessariamente que você vai se identificar com os 9, mas eu acredito que com mais de um há uma grande probabilidade de você se identificar. E o que acontece, né? Muitas vezes os empreendedores não prestam muito atenção nessa parte comportamental. Muitas vezes não dão muita bola para isso. Eles estão cada vez mais buscando técnicas, ferramentas que contribuam para um crescimento na empresa, mas não observam que tem muitos comportamentos e atitudes pessoais que podem contribuir para ter resultados incríveis dentro do negócio, mas também que tem muitos comportamentos que impedem o crescimento da empresa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quais são os 9 principais comportamentos que, se você apresenta um ou mais de um, como identificar de que forma que eles podem estar impedindo que você obtenha mais resultados dentro do seu negócio? Deixa eu aproveitar e perguntar, tem alguma ideia, você tem ideia de algum desses 9 comportamentos que podem impedir o crescimento do negócio? Se você tem alguma sugestão, vai escrevendo nos comentários e vamos ver se você acerta algum deles. E é bem interessante, porque você vai ver e vai olhar e talvez vai se perguntar, nossa, Leila, mas eu não sabia, não fazia nem ideia que esse meu comportamento poderia estar prejudicando eu ter mais resultados dentro da minha empresa. Então, se você tem alguma sugestão de algum comportamento que você acredita que possa estar atrapalhando, deixe ele nos comentários e vamos ver se você acerta algum deles. Então, qual que é o primeiro comportamento? Ele não está por ordem. Eu não vou falar os 9 no sentido assim, o primeiro é o que mais prejudica, o segundo não, é de forma aleatória, até porque, como eu comentei, tem pessoas que vão se identificar com 2, 3, 4, é muito raro alguém se identificar com todos eles. Então, o que eu quero dizer é você observar qual você apresenta e como mudar isso no dia a dia. Então, ele não vai estar por ordem de o que mais prejudica para o que menos prejudica. Todos eles, se não trabalhado, podem trazer várias consequências não positivas para dentro da sua empresa. Então, qual é o primeiro comportamento? Que é bem comum no mundo dos negócios, que muitos empreendedores apresentam, que eles acreditam que é extremamente importante, que contribui para que a empresa tenha resultados, mas nós vamos olhar bem a fundo o quanto esse comportamento, quando não lapidado, na verdade, ele atrapalha os resultados da sua empresa. Então, o primeiro deles é quem é muito perfeccionista. O perfeccionismo. Muitos empreendedores às vezes se sentem assim orgulhosos de falar, nossa, eu sou muito perfeccionista, eu sou extremamente detalhista, tudo tem que ser muito organizado, tudo tem que ser muito do meu jeito. Aqui as coisas sempre estão organizadas. Legal, tem toda essa parte do perfeccionista que é muito boa mesmo. Mas quando a pessoa tem esse perfeccionismo um pouco além do normal, ele não contribui. Pelo contrário, ele começa a prejudicar os resultados dentro da empresa. De que forma que o perfeccionismo atrapalha o crescimento do negócio? Então, quando o dono é muito perfeccionista, ele deseja que tudo seja muito do seu jeito. Que tudo tem que ser feito como ele deseja que seja feito, como ele acredita que é a melhor forma. Normalmente a pessoa que tem um perfil perfeccionista muito forte, ela tem uma certa resistência em aceitar formas diferentes de serem feitas, formas diferentes de ser realizadas, às vezes o mesmo processo, às vezes a mesma forma.
Só que ele deseja tudo muito do jeito dele. E por desejar muito tudo do jeito dele, isso impede que algumas coisas fluam dentro da empresa. Isso impede, muitas vezes, que ele tenha resultados ainda melhores. Por quê? Porque tudo tem que ser muito do jeito dele. Tudo tem que ser da forma que ele deseja, como ele quer. Normalmente, a pessoa que é muito perfeccionista, ela tem alguns pontos interessantes que atrapalham demais. O primeiro deles é que a pessoa que é muito perfeccionista, ela tem muita dificuldade em delegar as coisas. Então, ela acaba absorvendo tudo muito para ela. Ela tem outra dificuldade que é de confiar, de delegar e de confiar. Então, ela acredita que só ela pode fazer, ou se ela delega, ela fica microgerenciando o tempo inteiro. Isso prejudica demais o negócio. Primeiro, porque quando o dono é muito perfeccionista, ele tem essa dificuldade em delegar, ele se sobrecarrega. Muitas coisas que ele poderia delegar para outras pessoas fazerem, ele não delega, fica para ele. E ele está fazendo, e às vezes ele está se ocupando muito durante o dia e não está sendo produtivo, porque tem essa dificuldade em estar delegando, tem essa dificuldade de estar deixando para que outras pessoas façam, e ele se sobrecarrega demais. Se sobrecarrega fazendo porque ele acredita que só ele pode fazer, ou que os outros não vão fazer tão bem feito como ele faz. E esse é um ponto bastante desafiador. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, ele acaba se ocupando demais, ele não delega, e com isso, essa sobrecarga faz com que às vezes tenha que trabalhar 2, 3 vezes mais, faz com que esqueça às vezes algumas coisas que são importantes e foque em outras que não são tão importantes, faz com que passe o dia todo muito ocupado e não necessariamente produtivo. Então, se você tem essa característica, observe de que forma que ela está atrapalhando. Então, quando o dono é muito centralizador, não consegue delegar, não consegue confiar, onde tudo tem que ser do jeito dele, onde ele tem essa certa resistência de aceitar novas ideias, novas formas de fazer, isso impede o crescimento do negócio. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas nem vão lá falar com ele, nem vão lá dar opiniões, porque vai falar, não adianta ir, ele não aceita. Sempre é a ideia dele, sempre é o jeito dele, sempre é da forma dele. E isso faz com que as pessoas não tenham essa comunicação tão aberta, ou até tentam no primeiro momento, depois se cansam, porque falam, o que adianta ir lá? Não adianta nada, sempre é do jeito da pessoa. Quando o dono tem essa característica também, os colaboradores muitas vezes ficam muito dependentes, porque eles têm receio de fazer as coisas sozinha, porque quando eles fazem e não tem aquele dedinho do dono, não tem aquela opinião do dono, o dono normalmente não vê como algo bom. Sempre ele vê que tem algo que melhorar, sempre tem que ter o dedinho dele. E aí as pessoas até se desanimam, falam, não, para que eu vou ter tanta iniciativa? Para que eu vou fazer tantas coisas diferentes? Se sempre a opinião final é dele, se sempre o jeito final é o dele, sempre ele que vai dar o retorno. Então, cuide com a falsa ilusão. O perfeccionismo ele é bom, sim, quando ele traz a questão da qualidade, do resultado, da excelência, dos procedimentos, dos métodos. Mas quando ele passa para esse ponto, onde acaba sendo muito controlador, onde passa tudo muito por ele, isso acaba prejudicando os resultados da sua empresa. Escreve aqui para mim. Você se identifica com essa característica? Você conhece alguém que é assim? E conforme eu fui falando, você foi vendo, nossa, realmente, como é assim no dia a dia. Quanto mais você fala, mais eu conheço o meu marido. Passo o dia no operacional. Normalmente, né? Quem é bastante perfeccionista, ele passa muito nessa parte operacional e não necessariamente na gestão. E é muito interessante que é muito comum encontrarem empreendedores que têm essa característica muito forte. E como eu falei, tem muitos que sentem orgulho de falar, né? Nossa, eu sou assim, eu sou metódico, tudo tem que ser do meu jeito. Só que ele não vê, muitas vezes, essa consequência negativa, e muitas pessoas, às vezes, nem têm coragem de vir e falar, olha, você é muito resistente, você é isso, até porque, na maioria das vezes, quem tem esse perfil, essa característica perfeccionista, ele tem até uma certa dificuldade de reconhecer essa característica nele.
Leila, dá para mudar, dá para trabalhar, dá para fazer diferente? Dá sim, dá para ter um equilíbrio. Nada os extremos nenhum é bom. Não ser perfeccionista não necessariamente é ruim, que é importante ter os métodos, mas quando é demais, ele prejudica o crescimento do seu negócio. Então, vai escrevendo para mim se você conhece alguém ou se você identificou alguém conforme eu fui falando. Qual é o segundo comportamento? Qual é a segunda característica que faz com que empreendedores, que esse comportamento, que essa atitude, muitas vezes impedem de fazer o negócio crescer? É aquele empreendedor muito bonzinho, muito paizão, muito mãezona. Sabe aquele empreendedor que tem dificuldade em dizer não? Que tem tanta dificuldade que ele é o queridão, que ele não gosta de ter conflitos, que ele é muito bonzinho. Para quem é colaborador é muito bom ter chefes assim. Porque o chefe é muito querido, é muito bacana. Mas quais são os riscos que a empresa tem quando o dono é muito paizão, muito mãezona, quando tem essa dificuldade em dizer não, onde é muito queridão? Qual o risco que a empresa corre? O risco é que muitas vezes em um processo de vendas, a pessoa vai pedir, por exemplo, um desconto. Você sabe que não pode dar esse desconto, e ainda mais se você está negociando, quando vê, você deu o desconto. Ou o teu colaborador vai lá, pede um adiantamento, pede um vale. Poxa, você sabe que não pode dar, quando vê, você está dando além. Você está ajudando muito. Vem alguém te pedir para fazer alguma parceria, fazer alguma coisa, você acaba cedendo, não olhando para o seu negócio, porque às vezes essa vontade de agradar, essa vontade de contribuir para o outro é mais forte. Normalmente o empreendedor que tem essa característica, de ser assim muito querido, ter essa dificuldade em dizer não, de que forma o negócio muitas vezes corre alguns riscos, de que forma isso prejudica o crescimento da empresa? Justamente porque um desafio que ele tem é de se impor, é de colocar a sua opinião. Muitas vezes acaba aceitando opiniões, questões das outras pessoas. Às vezes faz algumas parcerias que não são interessantes para o negócio. Ele tem uma certa dificuldade de olhar de forma estratégica para a empresa. Ele acaba olhando de uma forma mais emocional, acaba sendo esse empreendedor mais emocional. E tem algumas dificuldades para ter esse lado racional, de fazer essas análises e olhar realmente dessa forma racional. Então, o empreendedor que é muito querido, que é muito bonzinho, o empreendedor que tem essa característica, de que forma isso prejudica então o negócio da empresa? Dessas que eu comentei. Justamente de acabar cedendo demais, seja numa negociação, seja para um colaborador, seja para um terceiro. Às vezes, na hora de negociar com o fornecedor fala, olha, nós temos as questões, ele acaba comprando mais do que deveria. Porque essa dificuldade em dizer não, essa dificuldade de colocar o seu ponto de vista impede muitas vezes que ele olhe de forma estratégica, de forma racional para o negócio e acaba agindo de uma forma bem mais emocional. Qual é o nosso terceiro ponto? Qual é o terceiro comportamento número 3, que impede as empresas de crescer? Quando o dono tem essa característica, essa terceira característica, ela também é bem comum no dia a dia, e que muitas vezes, quando o dono não percebe que isso é forte dentro dele, prejudica demais o negócio. É a questão do status. É o ter. São aquelas pessoas que não têm muito um controle e elas são movidas constantemente pelo ter. Então ele não está satisfeito com o celular, ele vai lá comprar um celular novo. Ele começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, não, vamos fazer uma reforma.
vamos mudar isso, vamos mudar de carro, vamos fazer uma fachada nova, vamos comprar mais produtos. Ou seja, o status. E esse status, muitas vezes, tem alguns empreendedores que é o status voltado para o negócio. Eu digo que esse não é tão perigoso assim, porque ele está investindo no negócio. Então, ele está buscando melhorias para o negócio, ele está trazendo o que há de melhor para o negócio. O problema é quando o empreendedor tem atitudes na vida pessoal, onde ele vive numa base de status na vida pessoal, onde ele se perde dentro dos financeiros, onde ele compra. Normalmente quem tem esses comportamentos fortes, eles têm muito assim, não, eu dou um jeito de pagar, eu dou um jeito de fazer, e realmente dá um jeito. Só que esse jeito, como que você está colocando em perigo o teu negócio? Porque muitas vezes a tua empresa nem tem um capital de giro e você está gastando na vida pessoal. A tua empresa nem tem um dinheiro guardado e você está gastando, você nem sabe a previsão de faturamento do mês que vem e você já está comprometendo as entradas da sua empresa. Muitos empreendedores, principalmente os que têm esse lado do status, né? A gente chama até um pouquinho do ego, de ter o que há de melhor. Muitas vezes ele tem essa dificuldade, ele não separa o que é o dinheiro da empresa do que é o dele. Ou sobra o dinheiro na empresa, muitas vezes ele pensa que aquele é o prolabore, é o salário, sai gastando. E tem essa vontade, esse desejo que muitas vezes é mais forte do que ele no ter. Mas sabe o que é interessante? Que normalmente quem tem essa característica tem muita dificuldade de perceber que tem essa característica. E se alguém vem e comenta, muitas vezes ficam bravos. Não, não é assim. Não tem nada a ver. Observe a pessoa que tem esses comportamentos de agir por esse impulso, principalmente do comprar por impulso, não perceber, não racionalizar, querer tudo que é muito do bom e do melhor, querer viver nesse status, ela coloca a empresa em risco. Principalmente se a empresa não tem esse planejamento, se a empresa não tem um capital de giro, se a empresa não tem já uma entrada fixa que depende do que vai vender naquele mês. E a gente já viu muitos negócios quebrarem ou se endividarem, não porque a empresa não era boa, não porque o negócio não era bom, é porque o dono do negócio não tinha esse controle, não tinha essa percepção e acabou gastando demais o dinheiro da empresa, acabou levando a empresa para o prejuízo, não porque a empresa não dava retorno, mas sim devido a sustentar um padrão de vida, a sustentar um padrão, a sustentar uma aparência. Então nós temos que cuidar muito, né, com a aparência. Tem uma frase que eu gosto muito que eu falo assim, não é você parecer ser rico, é você ser rico. O que quer dizer isso? É você ter dinheiro. É você realmente ter a liberdade de fazer o que você quiser sem ficar se preocupando, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro amanhã? Ou gastar nesse impulso. Porque quem tem a questão do status, normalmente, na maior parte das vezes até consegue manter, mas com um preço muito alto. E o que quer dizer esse preço? Não necessariamente dinheiro, mas o preço de ter que trabalhar muitas horas, de não estar com a família, às vezes de não ver os filhos crescerem, de não tirar férias, de não ter folga. Por quê? Porque tem que se dedicar muito para ter aquela entrada de dinheiro para manter aquele padrão de vida. Então, esse é o terceiro comportamento, a terceira atitude de empreendedores que não têm essa percepção e que isso prejudica demais o crescimento da empresa. Sempre lembrando que o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro. O lucro da empresa não é o seu prolabore. E nós temos que cuidar. E se você percebe que você tem essa questão do status, não estou dizendo que não deve ter, não estou dizendo que não é bom. Só estou dizendo planeje para que você tenha as coisas e para que você curta as coisas que você vai ter, que você vai conquistar, que você vai realizar, para que você viva de uma forma tranquila. Porque não adianta nada você ter e depois ficar muito pilhado, ficar muito estressado. Isso traz outras consequências. E essas outras consequências nos leva ao quarto comportamento que impedem as empresas de crescer. Quando o dono tem atitudes e comportamentos de desânimo. Quando só reclama.
Quando às vezes você pergunta, e aí, tudo bem? Não, não tá nada bem, porque tá tudo ruim, porque veja a situação, porque isso, porque aquilo. E já vem junto um monte de coisas ruins, um monte de lista, um monte de desculpa. Quando o dono do negócio tem aquela energia que você fala, ai meu Deus do céu, dá até um cansaço, só de pensar. Quando ele é muito reclamão, quando é muito pessimista, quando é muito desanimado, isso impede com que a sua empresa cresça. Por quê? Porque em vez de você olhar oportunidades, você está vendo problemas. Em vez de você ver que tem um mundo de possibilidades, você está vendo problema. Nesse momento agora que nós estamos passando, existe 1 milhão de oportunidades, mas a maioria dos empreendedores estão focados no problema. Existem N formas de você vender o seu produto, mas tem muitos que estão olhando só o lado ruim, só as coisas ruins e não estão vendo possibilidades de mudar. O dinheiro ele tá andando, ele está mudando de mãos. O que você está fazendo para ver possibilidades? Esse momento em que nós estamos vivendo tem que cuidar muito, porque é comum, de repente, se eu assisto muito TV, escuto muito jornal, entrar num desânimo. Por quê? Porque só tem coisa ruim. Esse é um momento que você tem que blindar demais o que você vê, o que você escuta, até mesmo os lugares que você frequenta, porque senão você entra num desânimo. Senão você vê e fala, meu Deus, vamos todo mundo morrer, tudo vai acabar, e não vê possibilidades. Enquanto muitos empreendedores estão com aquele olhar só no problema, os que estão vendo oportunidades estão crescendo demais. A maioria dos nossos clientes teve muitos que bateram seus recordes de faturamento em plena pandemia. Enquanto muitos concorrentes às vezes estavam fechando, estavam indo para empréstimo, estavam com dificuldade, eles estavam fazendo capital de giro, estavam crescendo. Existe um mundo de possibilidades aonde você está olhando. Então, quando o empreendedor, o dono do negócio, ele tem essa questão de olhar o problema, de estar desanimado, de só reclamar, isso prejudica demais o negócio. Primeiro, vamos pensar aqui, se você é profissional liberal, quem que vai querer comprar teus produtos e serviços se você é um poço de desânimo? Se quem vai falar com você às vezes sai pior do que antes. Não vai, eles não vão querer ter contato. E aí você fala, Celso, por que eu não vendo? Por que isso? Por que aquilo? Observe o que você fala com os teus clientes, observe o que você fala com as pessoas. As pessoas não querem escutar mais coisas ruins. Mas eu vou negar a realidade? Não! Mas vamos levar algo de bom, vamos levar alguma motivação, alguma felicidade para as pessoas. Reclamar já está cheio. Então, se você é profissional liberal, olha como você está conversando. Se os teus clientes ou pacientes, enfim, vêm até você desanimado, busque estratégias. Não potencialize isso, busque olhar de outras formas e fazer a pessoa olhar de outras formas. Se você tem uma empresa maior, isso é pior ainda. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não tem contato direto com os clientes, mas você tem com os teus colaboradores. E se você estiver mal, só vendo problema, assim para baixo, você vai contaminar os teus colaboradores. E eles vão estar levando essa energia, esse desânimo para os teus clientes. E é comum, às vezes, a gente chegar em algumas empresas, os donos reclamar, meu Deus, porque eu não estou vendendo? Porque isso? Porque aquilo? Só reclamando. E a gente começa a fazer algumas perguntas, mas você já pensou nisso? Já pensou naquilo? Você está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Não estou. Não. Então vamos ver oportunidades. Esse é o quarto comportamento, a quarta atitude que se você tem e observe, porque você talvez esteja identificando outras pessoas que têm esses comportamentos e o quanto que é ruim, o quanto que é cansativo, o quanto que não é legal estar perto dessas pessoas assim. Então vamos mudar. E esses comportamentos, então, impedem com que a sua empresa cresça mais. O quinto comportamento, quinta atitude que quando um dono de negócio tem, também impede que cresça mais. Que é aquele empreendedor isolado. É aquele empreendedor que não gosta muito de pessoas, não gosta de aparecer, não gosta de se comunicar. Ele ama ficar no cantinho dele. Ele ama ficar isoladinho. Às vezes é bom ficar um pouquinho isolado, mas se tem isso com frequência, isso não é bom.
Tem muitos empreendedores, hoje nós temos que aproveitar as mídias que estão aqui. As mídias é uma forma de você atingir um público gigante e aumentar as suas vendas. Mas tem muitos empreendedores que falam, não, eu não gosto disso. Eu não gosto de aparecer. Não, nem me peça que eu tô longe disso. Mostrar a minha vida. Não gosto, odeio. E aí o que acontece? Então não vem me reclamar que você não está vendendo. Não vem me reclamar que as coisas não estão boas. Não vem reclamar que um concorrente teu, que é bem mais novo, que não tem experiência que você, está vendendo mais que você. O que acontece? Você não precisa mostrar tudo da sua vida. Só que quanto mais isolado você tiver, mais oportunidades você perde de fazer a sua empresa crescer. Você não tem um network. Você não está aproveitando as mídias para criar conexão com os teus clientes, para se comunicar com eles, para trazer esse lado humanizado, para se importar com eles. Eu escuto, de muitos, mas eu me importo. Ok, mas se você quer ganhar velocidade, se você quer ganhar esse ritmo, se você quer ter mais resultados, infelizmente hoje você precisa se conectar. Infelizmente ou felizmente, tudo depende de como a gente olha, aparecer, conversar. Se você fica muito isoladinho, você está perdendo uma grande oportunidade. E muitas vezes você vai ver pessoas mais novas, você vai ver pessoas menos experientes, empresas que não têm a qualidade que você e muitas vezes faturando muito mais que você, crescendo muito mais que você. Simplesmente porque elas estão aproveitando esse momento, estão aproveitando a grande oportunidade que nós estamos tendo de aparecer para muitas pessoas e divulgar um negócio com custo baixo. Então não reclame. Se você gosta de ficar isolado, tá tudo certo. É importante a gente respeitar. Só que você está perdendo uma grande oportunidade de alavancar os resultados na sua empresa. O sexto comportamento. A sexta atitude que impede empreendedores de ter resultados ainda maiores. O sexto ponto está ligado a insegurança, indecisões, medos, ansiedade. Quanta coisa! O empreendedor que é indeciso, que é inseguro, que é medroso, que é ansioso. Ele tem muita dificuldade de fazer o negócio crescer. Normalmente demora para tomar uma decisão, questiona muitas pessoas, acaba perdendo grandes oportunidades, fica muito no e se isso, e se aquilo, mas e se aquele outro, e se acontecer isso, mas e se? Fica tanto no mundo de e se, que acaba perdendo oportunidades. Normalmente, quem tem esse comportamento, essas atitudes, quem tem essas questões dentro de si, da insegurança, do medo, da ansiedade, das indecisões, normalmente tem uma mente muito agitada. E o que quer dizer essa mente muito agitada? Às vezes vai deitar na cama e a cabeça fica viajando, e viaja, fica imaginando um monte de coisas que nunca irão acontecer. É mais comum do que se imagina essa questão. É mais comum. E depois que veio toda essa questão de corona, pandemia, até muitos que não tinham passaram a ter. Não sei se você sente isso hoje, se você observa que sua cabeça está tão acelerada, que muitas vezes você não está conseguindo ter foco, que antes você era uma pessoa extremamente decidida, que ia, que fazia, e que hoje fica, meu Deus, e agora? Mas eu não sei se vai fechar tudo, se não vai. Mas o que vai acontecer? E se acontecer isso? E se eu adoecer? E se isso? E se aquilo? E a cabeça nunca para. São tantas coisas que vão passando que impede, muitas vezes, de ter resultados incríveis. Só que eu vou trazer um dado científico aqui para ti agora. Em média, de 90% até 95% de tudo que passa na sua cabeça nunca
se tornará realidade. Olha só que excelente notícia! De 90% a 95% nunca irá acontecer. Ou seja, cuida com esses pensamentos, cuida com esses e se. Cuidado, porque eles vão impedir muito que a sua empresa cresça. Isso impede que você tenha resultados. Eu estava com uma cliente esses dias e nós estávamos falando sobre algumas estratégias de vendas. E ela falou assim: Leila, mas eu tenho alguns receios de postar alguns determinados vídeos. Porque o que as pessoas vão falar, e se eu postar um vídeo assim, provavelmente vai ter um julgamento, eles não vão gostar e tal. Eu fiz uma pergunta para ela, e esse era o medo agindo nela naquele momento, a insegurança, as indecisões. Eu fiz uma simples pergunta, eu falei: de todos os vídeos que você postou até hoje, quantas críticas você obteve? Quantas pessoas assim falaram muito mal desse vídeo? Quantas vezes você foi criticada? E ela riu. Ela falou: nunca. Falei: qual a probabilidade disso acontecer? Ela existe, nós não podemos dizer que é zero. Claro que não, a partir do momento que você está exposto, você está correndo risco. Só que ela é mínima. Observe e comece a questionar essas coisas que estão passando na sua cabeça, essas coisas que estão te deixando indeciso, inseguro, com medo. Comece a questionar, pergunte qual a probabilidade disso acontecer. Algumas coisas, sim, tem probabilidade, mas talvez essa probabilidade é tão pequenininha e que está fazendo ficar muito maior do que devia. Então, esse é o 6º ponto, que se você não cuidar, em vez da tua empresa ter um baita crescimento, ela fica estagnada ou ela começa a decair. Por quê? Porque você não aproveita as oportunidades que vão aparecendo, não arrisca, fica, como muitos dizem, muito pé no chão, mas às vezes esse pé no chão já não vai te proporcionar ir para o próximo nível. Ele vai fazer com que você fique estabilizado e te impeça de crescer e de ter maiores resultados. Qual é o 7º comportamento, atitude que os empreendedores têm e que impede de ter maiores resultados? Que impede de fazer a empresa crescer? Isso aqui também é muito mais comum do que você possa imaginar. Muito mais comum. É a questão da falta de foco. Sabe um empreendedor que é muito criativo? Que tem 1001 ideias, que sempre vê oportunidade em todos os lugares? Tem muitos que falam: nossa, essa é uma qualidade minha. Eu tenho algo que poucas pessoas têm. De fato. Só que muitas vezes está prejudicando demais o teu negócio. Quem tem essa característica normalmente é aquela pessoa que é excelente de iniciativa, péssima de acabativa. Que tem aquela ideia e chega assim: agora vamos fazer isso, porque isso que vai dar certo, isso aqui é super legal e nós vamos fazer acontecer. E começa a fazer. Só que daqui a pouco se enjoa, se cansa, ou vê uma outra ideia e fala: não, agora isso aqui é legal, isso aqui é assertivo, isso aqui vai fazer com que nosso negócio cresça, que nós tenhamos muito resultado. E aí ele sai daquele foco e vem pra cá. E vamos lá! E ele não percebe que esse padrão está se repetindo. E aí toda aquela energia inicial passa alguns dias, show. Não, agora essa ideia aqui é sensacional. Não, agora isso aqui realmente nós vamos ter um boom. E o que acontece? O empreendedor que não tem foco, que tem essa criatividade, e é bom porque a criatividade a gente pode usar tudo isso que ele tem de bom de outras formas, mas muitas vezes ele não tem esse foco. Nós temos alguns clientes assim, cada vez que a gente chega, cada semana eles têm uma ideia, cada semana eles têm um projeto. E o que nós temos que fazer o tempo inteiro? Vem cá, foco. Por quê? Porque senão você vai abrindo tantas frentes, vai deixando tudo pela metade e não conclui nada. Às vezes, bem naquele momento que você ia começar a colher os frutos, você mudou. Às vezes, naquele momento que era a virada da chave do seu negócio, você perdeu o foco.
Porque o que acontece? Muitos empreendedores, principalmente quem é novo no mundo dos negócios, quer resultado muito rápido, quer crescer muito rápido, quer ter lucro muito rápido. E não entende que a empresa tem, como o Anderson falou esses dias, um tempo para ela amadurecer, um tempo para ela começar a ter resultado. E esse tempo, alguns negócios são meses, mas a maioria é de 1 ano a 3 anos. É muito interessante quando nós começamos a trabalhar toda essa parte de mídias com os nossos clientes, eles quererem resultado muito rápido. Eu falo, gente, é uma constância. Você precisa fazer todos os dias para começar a ver resultado. É que nem academia. Se você for todos os dias na academia, em 1 mês talvez você vai ver um resultado muito pequeno. Em 6 meses, 1 ano, você vê um baita resultado. É assim no seu negócio. Então, não ter foco impede demais o crescimento do seu negócio. Se você tem uma equipe, se você tem colaboradores, você deixa eles confusos. Porque uma hora é assim, aí eles estão seguindo aquele caminho. De repente, amanhã já não é assim, já é diferente. Daí, de repente, já é diferente de novo. Eles ficam perdidos, eles nem sabem o que é para fazer. E aí, a gente escuta, porque minha empresa não cresce, porque minha empresa não vende, porque eu vejo tantos outros crescendo, eu não cresço. Foco. Quanto mais foco você tem, quanto mais disciplina você tem, quanto mais você faz uma coisa por vez e vai trazendo essa maturidade ali para o teu negócio sem ficar se perdendo, você vai ver tua empresa ter um boom. Porque quando você muda muito, ela começa a crescer e ela cai de novo. Quando ela começa a crescer, ela cai. E quando você está focado, às vezes esse crescimento inicial ele é um pouquinho mais devagar, mas depois que você entende, ele tem um crescimento maior e mais acelerado. Então, a importância de você ter foco. Então, esse é o 7º comportamento, atitude de empreendedores que impede o crescimento do negócio. É não ter foco. Qual é o 8º comportamento, a 8ª atitude que faz que muitos empreendedores impeçam o crescimento da sua empresa, do seu negócio? É a impulsividade, ser muito impulsivo, ser muito imediatista. Tudo tem que ser para ontem. Eu quero algo, tem que ser para ontem, não é para amanhã, não dá para ser amanhã. Tudo tem que ser no seu tempo, tudo tem que ser na sua velocidade. Querer tudo muito rápido, decidir as coisas sem fazer uma análise, sem fazer uma análise de cenários, uma análise de risco, agir por um impulso ou agir na sorte. Eu escuto muitos falando assim, mas eu vou na fé. Fé é extremamente importante, mas não adianta depois culpar alguma coisa que está muito além de nós pela falta, pela incapacidade própria de não criar um planejamento. Fé nos move, mas ela não pode ser a base para a gente tomar atitudes. Não adianta só ficar mentalizando, é importante e lógico que é, porque tudo começa aqui. Mas se eu ficar só mentalizando, isso vai acontecer, e não tiver atitude, não vai acontecer. Porém, quem é impulsivo sai fazendo tudo, sem pensar, sem analisar. E aí fala, mas meu negócio não cresce. Porque quando ele está começando a crescer, ele cai de novo. Quantos erros você já cometeu por ser demais impulsivo? Por não fazer uma análise, por não planejar, por não ter a paciência de esperar algumas coisas. A impulsividade, o empreendedor que tem característica da impulsividade, muitas vezes coloca a empresa a risco, coloca num risco. Por quê? Porque não pensa, porque vai agindo. E às vezes nesse agir vai dar certo. Ontem nós tivemos com um empreendedor que veio assim, eu recebi uma oportunidade incrível do negócio. Nossa, eu recebi todos os números, é muito legal para implantar aqui na cidade e eu já tô vendo aqui para abrir e tal. Eu falei, legal. Você viu um negócio que está funcionando bem numa outra cidade. Você parou para analisar se esse negócio vai funcionar aqui nessa cidade, que é bem menor do que na outra?
Você já parou para observar se tem cliente suficiente para comprar para manter o teu negócio? Porque às vezes o negócio é muito bom em alguns ramos, em algumas cidades, não necessariamente vai ser na cidade que você está. Ou seja, se a pessoa não para fazer análise, sai investindo muito, sai gastando muita energia, vai agindo no impulso. E aí o negócio não deu certo, o negócio era ruim. Não, o negócio não era ruim. Só que você não analisou, você não viu estratégias. E aí não deu certo. Então, a impulsividade não só impede às vezes que a sua empresa cresça, mas principalmente que ela tenha alguns prejuízos, ou que ela corra o risco de ter algumas consequências negativas por não pensar, por não analisar. E o nosso nono e último comportamento, a gente não pode ter muita atitude, porque nesse caso não tem muita atitude não, é a procrastinação. E aí? Quem procrastina? O empreendedor procrastinador é muito interessante. É um empreendedor normalmente zen, tranquilo, não quer brigar com ninguém, é um queridão. Ele é muito querido. Só que ele deixa tudo para depois. Sempre tem uma desculpa. Sempre tem algo que é mais importante do que aquilo que ele tem que fazer. Ele procrastina. Mas sabe o que é mais interessante do empreendedor procrastinador? Que ele sabe que ele procrastina, ele sabe que ele tem esse padrão. Mas ele é assim, campeão em achar desculpas para justificar a não entrada em ação. E ele encontra desculpas tão interessantes que ele se convence da desculpa dele e convence os outros ao redor. Ele é um safadinho. Quem é procrastinador são os queridos, mas são safadinhos, porque eles têm uma habilidade tão grande de convencimento que ele acha desculpas e justificativas tão interessantes para aquilo que ele não fez, que ele convence os outros. E ainda tem alguns que ficam até comovidos com a desculpa que ele deu. Falam, nossa, coitadinho mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu dou risada porque isso é muito comum, gente. E ao mesmo tempo é muito sério. Porque muitas vezes ele não percebe. Ou ele não percebe que isso é um padrão no dia a dia dele. Vão me contando aqui se vocês conhecem pessoas assim. Deixa eu ver aqui que teve algumas mensagens. A Érica, eu sou bem impulsiva. Érica não. Érica. Érica, saiba que tem soluções para isso. A primeira questão é a gente ter essa consciência de eu sou impulsiva, realmente eu sou procrastinadora, ou como eu falei no início, eu tenho tanta dificuldade em dizer não, eu sou perfeccionista mesmo. O primeiro passo da mudança é a gente olhar e falar, eu identifico e eu assumo que eu sou assim, ou melhor, que eu estou assim, porque quando eu digo que eu sou, quer dizer que eu não posso mudar, né? Que eu estou assim. Esse é o primeiro passo. Depois disso a gente vai buscando algumas estratégias. Eu sou das que pensa muito e não faz nada, Marluz. Essa daqui foi o que eu falei agora há pouco, que é o empreendedor indeciso, que pensa mais um pouco. Não, amanhã eu faço. E o tempo vai passando e às vezes vai perdendo grandes oportunidades. Então, o que é importante aqui também, Marluz, quando você fala que você pensa muito e não faz nada... Parabéns por você já ter essa clareza e comentar aqui em público. O segundo passo é, tenha sempre contigo, traga um lado racional. Então, quando você tem alguma ideia, quando você tem algum projeto, normalmente quem pensa muito tem essa questão a cabeça trabalha muito de forma negativa.
Então, por exemplo, assim, surgiu a oportunidade de eu fazer um novo projeto, uma parceria. Mas será que vai dar certo? Mas será que a pessoa é boa? Mas será isso? Aí você precisa sair do teu campo emocional e vir para o teu campo racional. Começar a analisar qual a probabilidade disso dar errado. Se todo esse meu projeto, tudo isso que eu estou pensando, se tudo der errado, quais são as consequências que eu tenho? Ou o que de tudo pode dar errado? E aí você vai fazer uma lista, depois você vai se perguntando qual a probabilidade dessas coisas realmente acontecer. Não é deixar o lado emocional tomar conta, é deixar o lado racional tomar conta. E você vai começar a ver que muitas dessas não vou dizer fantasias, mas muito disso que a tua mente te faz acreditar não é real. E coloque pequenas metas. Pequenas, não coloque coisas muito grandes. Pequenas, um passinho de cada vez. Uma coisinha de cada vez. E vai se permitindo fazer. Vai se permitindo superar as coisas, principalmente os medos, né? Porque quem pensa muito e não age tem muito medo. Muitas vezes o medo do julgamento, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, de não dar certo, de perder tudo que conquistou. E é começar a analisar o quanto isso é real, qual a probabilidade disso acontecer. E aqui o Diego comentou de planejamento. Sim, é muito importante ter um planejamento. Só que tem algumas características de empreendedores que eu falei que o planejamento não adianta. Por exemplo, quem é procrastinador, eles fazem planejamento, mas eles não seguem. Quem tem dificuldade em dizer não, muitas vezes eles têm um planejamento, mas eles têm a dificuldade em seguir o planejamento deles. O que é importante? Sim, é muito importante ter esse planejamento, saber onde você quer chegar, mas em contrapartida é entender o que te impede de seguir esse planejamento. Se são as desculpas, são os medos, se é o perfeccionismo, se é o desânimo. E esse é o primeiro passo para que você comece toda a mudança. Aqui, eu saio da Maria Dorminhoca, Eliana de São Paulo. Eu saio fazendo tudo e depois vou ver o que errei. E antes eu me frustrava e provavelmente desistia. Hoje sinto que a estratégia é necessária antes da execução. Sim. Sair fazendo tudo é uma forma, né? Tem a ver com esse lado mais impulsivo. E vamos fazer e vai dar certo. E se não der, eu começo tudo de novo. Só que muitas vezes, né, essa questão de sair fazendo tudo, que está relacionado com essa questão desse perfil mais impulsivo, não para analisar. Não para ver alguns cenários e de ver como eu conseguiria resultados, às vezes muito melhor do que eu venho obtendo se eu tivesse uma estratégia, se eu tivesse um planejamento, se eu entendesse essa parte comportamental minha, quais são meus pontos fortes, quais são meus pontos de melhoria. E o que é interessante é que muitos empreendedores vêm até nós querendo trabalhar muito esses pontos de melhoria. Eu não gosto de chamar de pontos fracos, eu falo pontos de melhoria. E dependendo do negócio, eu falo ok, vamos trabalhar, mas dependendo, tenha pessoas que complementam esse teu perfil. Porque nós temos sempre muito mais resultado. A tua empresa cresce extraordinariamente quando você foca naquilo que você já é excelente. E tem pessoas para te ajudar naqueles pontos que são desafios para você, que são pontos de melhoria. Vamos pensar aqui o perfil, que eu comentei, o perfil que é mais isolado, que não gosta de aparecer. E a gente precisa que ele seja o comunicador da empresa. Não é que ele não vai conseguir, ele vai. Só que o desgaste, o tempo, a energia, o sofrimento, às vezes é maior. Às vezes a gente vai levar muito mais tempo do que se nós tivéssemos uma pessoa que isso seja uma facilidade para ela. Um exemplo é na nossa empresa. Eu sou extremamente comunicadora. Para mim falar não tem problema nenhum. Eu não gosto dessa coisa de ficar nas planilhas, nos controles, mas tem o Anderson, que para ele é muito fácil. Eu faço se for necessário, mas para mim é um tédio, é cansativo, eu me estresso, eu fico extremamente irritada. Por quê? Porque isso não é forte em mim. Eu prefiro então focar naquilo que eu tenho habilidade e ele foca naquilo que ele tem habilidade. Mas é importante entender o primeiro passo da mudança, o primeiro passo
para que tudo isso que eu comentei não atrapalhe o crescimento da sua empresa, é ter consciência. Consciência de que realmente eu tenho essa característica. Realmente nesse momento da minha vida essa característica está muito forte em mim. Primeiro passo, trouxe para a consciência. Segundo, como que eu começo a criar estratégias para que isso não me atrapalhe mais? Como eu vou buscar estratégias? E o que é interessante, quando você pensa em estratégia, um terceiro ponto é ter alguém que você confia, de extrema confiança, que vai ser a pessoa que não vai te deixar a desistir. Observe, às vezes esses teus comportamentos, essas tuas atitudes, tudo isso que eu comentei hoje contigo não é de hoje. A maioria das coisas que você tem ou que você se identificou vem de muitos anos com você. Muitos anos agindo assim, muitos anos sendo assim. Então não é de hoje para amanhã que você vai mudar. Não é de hoje para amanhã que você vai sair resolvendo essa questão que é um desafio para ti. Vai levar um tempo. Só que o que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro? Por que mudar é tão desafiador? Porque pensa, muitos anos, isso dali se torna um hábito. E toda mudança exige um esforço, e nosso cérebro é muito preguiçoso, ele não quer pensar, ele não quer gastar energia. Por isso que tudo que ele pode, ele transforma em hábito, porque ele não quer pensar. Então, para que você mude esse comportamento, é muito importante que você tenha alguém de extrema confiança, alguém que vai estar ali, que você não vai ficar bravo, que você vai falar para a pessoa, olha, cada vez que eu fizer isso, você me corrige, me alerta, me comunique e não me deixe desistir, porque senão, em poucos dias ou poucas semanas, você volta ao comportamento antigo. Por que a nossa mentoria ela leva um tempo? Por que o nosso curso online foi feito em etapas e nós temos também um acompanhamento? Porque senão as pessoas desistem. Porque senão elas acabam abandonando no início, porque elas querem voltar no padrão antigo. E aí o que nós fazemos? Nós estamos ali puxando, nós estamos ali orientando, nós estamos ali contribuindo para que estabeleça um novo hábito e um novo comportamento. Me conte quais são as suas dúvidas, quais são as suas perguntas, se identificou com alguma dessas características que eu comentei hoje, identificou pessoas ao seu redor que têm essas características. E sabe o que é interessante? Que por mais, eu acredito que você tenha se identificado com uma ou com algumas, e talvez tenha identificado em algumas pessoas que você gosta, que você ama, que você convive. Então, pense o quanto é desafiador para você mudar, imagine que isso também é desafiador para essa pessoa. É importante que nós tenhamos paciência e que nós ajudamos os outros também. Porque tudo que envolve comportamento é possível mudança? Ela não é tão simples, ela exige disciplina e constância. Todo dia. É tipo, né? Só por hoje. Só por hoje eu vou me manter com esse comportamento. Amanhã, quando eu acordar amanhã eu vou falar, só por hoje eu vou agir assim. Porque senão nós temos uma tendência a voltar a repetir padrões antigos. O melhor perfil estratégico. Eu não vou dizer que existe um melhor perfil, mas eu vou dizer que tem características que faz com que um empreendedor tenha a questão estratégica. Um deles é ter o foco, então cuidar. Quando eu comentei lá, né, da questão de ser muito criativo e não ter foco. Então, quais são algumas características que faz os empreendedores a terem melhores resultados? Ter foco, então ter esse lado de foco bem desenvolvido, ter um lado racional, porque os empreendedores que são racionais são muito movidos pela emoção, isso prejudica pra caramba. Então, desenvolver esse lado mais racional, começar a trabalhar, se não tem esse hábito, se tem essa dificuldade com metas e vai criando dentro das metas mini metas, então vai criando passinhos e crie recompensa para você. Então, cada vez que você atingir aquela primeira meta, você vai comemorar de alguma forma, vai presentear de alguma forma para que a tua mente vai criando essa questão da recompensa, de comemorar e te estimular a tornar isso novo padrão. Ter a atitude
É muito importante a atitude, é importante fazer essa análise, mas ter atitude. E claro, o perfeccionismo que eu falei no início, ele é importante para criar métodos, para criar padrões, mas não para te impedir de se sobrecarregar, de não delegar, de ficar tudo muito para cima de ti. Então, o que acontece? Dentro do estratégico, a gente precisa uma pessoa que tenha, né, essa questão do foco, que consiga fazer planejamentos, que seja organizada e disciplinada e que tenha atitude. Essas são 4 características que quem não tem, se desenvolver, vai ter muito resultado. E não são comportamentos difíceis de desenvolver, ele só precisa que você saiba o que você quer, crie pequenos planos de ações, tenha pessoas para te ajudar a se manter focado e vai fazendo. E como eu comentei, cada dia que você acordar, fale, só por hoje eu vou agir assim. E quando você vê, o tempo vai passando e isso vai se tornar um novo hábito, um novo comportamento e você vai passar a ter aí excelentes resultados no seu dia a dia.